Olá, pessoas. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Malkenics. E eu falei de novo igual o esquilinho do Sem Floresta. Enfim, essa talvez seja uma das minhas personalidades. E hoje a gente vai falar de Hecata. Lembrando que como é o dia do clã, pra quem tá aqui, e como vocês estão vendo sobre o clã na vermelhinha depois, hoje não é dia de fazer bullying com o clã. A gente vai se esforçar. A gente vai se esforçar. Pelo nome certo do clã. Então. Não, mas já me deram, assim, salvo-conduto de que falar que é salada de porcaria não é bullying, porque afinal de contas não é uma salada de confeitos coloridos. Né? Não é. E é isso, a gente vai fazer como a gente sempre faz, que é pegar o texto do clã, ler aqui com vocês e comentar. Olá, Samuca! Olá, Oi, Samuca. de novo, Samuca! Ai, gente, esse Samuca, viu? E assim, primeiro disclaimer, sei lá, enfim, eu vou falar disclaimer mesmo, que eu não lembro a palavra. Aviso. É que o clã Hecata, toda a história de como ele se forma e de como ele se une e de como ele se torna um clã, tá? Todas as linhagens, né? Porque ele é uma reunião de linhagens que se torna um clã, né? Que passa a transmitir uma característica única através do abraço. E o chat inteiro banido por falta de safadeza. Não é, eu acho que o chat foi tão calmo, tranquilo. Sim. A gente tinha essa pessoa gostosa chamada Jane na tela, Sim. assim, e vocês não fizeram saliência, gente. E por sinal, o vídeo mais visto da Twitch é o vídeo de sim, a Jane. É, a Não Jane. queria dizer nada, né? É o vídeo que mais tem visualização Não aqui, queria tá? dizer nada, né? Mas ganhou de Caim. Sim. Ganhou do Ali sem camisa. Ó, não, mas o Ale não tava sem camisa. Sim. E a Jane É tava sério, assim, é sério. Com um decote V, assim. Depois dá pra charmoso. ver. É o vídeo com mais view que a Sim. gente já teve na história do canal. Então, Fantástico. assim, o clã Hecata, ele se formou através da união de várias linhagens e passou a partir de então, deste momento chamado reunião de família, ou Sim. algo assim, a transmitir características comuns como o padrão, entre aspas, das disciplinas, mas a gente vai falar disso mais pra frente. E perdição, né? E a perdição de clã. Pós-capadocianas. Nossa, boa. Interessante. Muito boa. E como essa história rola, tá tudo no Cultos dos deuses de sangue. E é muito, muito, muito longo. Eu dei uma fuçada, assim, existem informações sobre toda essa história em 2 capítulos. Além do capítulo do clã Hecata. Sim. Então, assim, primeiro que ia ser longo demais, segundo que ia ser injusto, porque a gente não falou tanto de lore de outros Os clãs. Sim. Mesmo que porque não tem, né, infelizmente. Mesmo que não tem, Na próxima consultório já tá pronto. Deixa o cartaz atrás pra alguém me contratar. Boa. Boa, genial. Aliás, eu preciso compartilhar de novo no Instagram. Sim. O Instagram, ele faz uma sacanagem comigo. Eu salvo pra eu poder recompartilhar depois, só que ele salva na qualidade péssima, eu tenho que fazer tudo de novo. Nossa, que merda. Então... E aí, o que... Enfim, em resumo, o que eu quero dizer é... Quem tá fazendo um trabalho, um apanhadão, assim, falando um monte sobre o Hecata é o Pontes, do Fábulas. E eu fiz. Diz que eu fiz, vai. Ah, não, eu fiz. Você fez, a gente já testou. É o melhor comando que eu já fiz. Né? Então, quem tiver interesse em saber mais sobre essa parte mais completinha de lore, da união do clã e tal, vai lá no canal do Pontes. Inclusive, o Pontes tá fazendo essa semana Hecata. Sim. Então, tá cheio de coisa por lá. Bebê, é porque o Pontes chama todo mundo de bebê. Eu já falei que o Pontes é a única pessoa que fala oi, bebê, comigo, e eu não tenho vontade de enfiar a mão na cara, entendeu? Né? E nossa, a primeira vez que a gente viu ele numa live, a gente deu um fora absurdo, né? Sim. Nossa, o gato, né? Deu um gato, já estão te chamando de gato. Depois, é o gato Mas do era um gato mesmo. né? Isso foi muito bom, né? Até hoje do awkward, né? Que nem o Samu falaria, cringei, Cringei. né? Isso foi ótimo demais, essa. Mas é isso, se vocês quiserem ver mais sobre o Hecata, Hecata. tem lá no canal do Pontes, e o Pontes é um fofo, Sim. né? E o conteúdo dele é muito, muito bom. Muito, muito bom. Então a gente vai falar só da parte, né, do padrãozinho, como tem pra todos os clãs. Sim. E a gente começa com os epítetos.
Bom, boa noite, manifestos. Ai, manifestos. Ai, de novo, manifestos. De novo, o clã da morte, necromantes, ladrões de tumba, a família, enrijecidos, cadáveres, membros, demônios e lazarenos. Enrijecidos, uau. Enrijecidos, gente, desculpa. Já ganhou pontos esse clã aí. Eles chips eu não tinha como traduzir como algo muito diferente disso, mas é no sentido de rigor pós-morte, sabe? Ah, tá, entendi. É por isso que é enrijecido. Tá. Mesmo porque, desculpa, mas com a mordida dolorosa, que é o foda, defeito né? do Zekata, a perdição do Zekata. Depende, né? Não, inclusive mecanicamente ela é problemática, né? Droga, Você precisa. Então, não é aquela coisa, mas eu gosto de uma dorzinha, sabe? Não, você tem que rolar pra resistir. Au. Ok. Tá, quando a gente for falar da perdição, tá lá embaixo. Tá. Eu ia fazer esse argumento de, poxa, mas e se eu gostar? Mas aí não pode gostar. Moedida dolorosa. Pô, não pode gostar, é sacanagem, né? Eles moedem. Eles moedem muito. Mas não é gostoso, mas é um vampiro também, pega? Uhum, é em vampiro que você tem que testar. Ah, tá, entendi. A gente vai chegar lá na perdição do clã. Então é isso, nós temos um clã enrijecido e não sexy. Pena. Mas há controvérsias, porque tem muita gente que acha Kata sexy. Tem. E a gente começa com uma citaçãozinha, falando como é ser do clã. Devo dizer, Dr. Netchurch teria orgulho do vosso Malktal. Sim! Do Malktal Jadjani. Você sente, não é? Assim como todos os membros, você morreu e voltou. Mas quando você morreu, sua alma resistiu um pouco mais do que a de seu vizinho. Você sentiu a atração do oblívio e isso te fudeu. Eu adoro isso, te fudeu. Você lutou contra o retorno à casca mortal e não tem certeza se está feliz por estar de volta. Você é menos e mais do que todos os seus parentes mortos-vivos. Você já sente o que é estar morto, experimentar o fim, conhecer o medo do grande nada. Bem-vindo à família. Viu? Aliás, Pontes, a gente estava falando de você nesse momento. Olha o seu comando, que bonitinho. Foi especial, tá? Mocaviano expert em fisiologia vampírica da Camarilla. Sabe quem não tem orgulho? Eu. Muita falta de safadeza. Vocês decepcionaram, gente. Quero dizer isso, sabe? Né? Faltou safadeza. Ai. Inclusive, agora vocês vão notar que quando vocês vão entrar, provavelmente vai aparecer um... Aviso, né? Aviso de conteúdo adulto. Porque agora a gente acabou de começar, Vaikos, literalmente. Acabou de começar. Aliás, oi, Vaikos. Oi, Vaikos, tudo bom? Senti que vocês... Por quê? Você gosta de Kata? Eu não sabia. Ai, que bonitinho, Fábio. Próxima vez venho de calcinha. E são as novas diretrizes da Twitch, a gente tem que marcar. É isso. Obrigada. Nossa, a Gianni me salvou hard, porque eu tinha esquecido qual era o assunto que eu tava falando. Né? Foda, né? Ai. E aí, continuando. Você é um de nós. Aliás, comentários. Eu gosto muito... Tu tinha pouca safadeza. Faltou safadeza. Faltou muito safadeza. Nossa, mas é muito Kata. Massa. Inclusive vai estar jogando uma mesa de Kata no BSB by Night. Eu não tenho comando pro BSB ainda. Eu gosto muito dessa... Você lutou contra o retorno à casca mortal, você sentiu a atração do oblívio. Eu gosto. Eu achei legal isso. É poético, né? Tipo assim dizer, né? Com a perdição opcional, se eu não me engano, é decadência. É verdade, tem uma coisa assim mesmo. Tudo decai ao seu redor, as coisas tendem a se deteriorar com mais velocidade. Nossa, que memória. É porque foi o único que eu achei legal. Tá. Caramba. Você é um de nós. Você é minha prima, irmã dele, filha dela. Estamos conectados, não apenas pelo sangue e pela Vitae, mas por esse conhecimento em primeira mão da morte. Considere-se acordado agora. Quando você morreu, você quase ficou morto e está apavorado. Mas aposto que você também está excitado com a emoção disso. Como é excitante sentir a morte e evitá-la. E esse trecho agora, ainda bem que agora a gente tem disclaimer de conteúdo adulto. Né? É como colocar um cinto em volta do pescoço e se masturbar pendurado em um guarda-roupa. E Deus, você quer essa sensação de novo.
É atraente, não é? Saber que agora você pode comungar com a morte como se fosse seu irmão, sua tia ou seu pai? Não. Achei pesado. Achei muito pesado. Não acho, mas... Ok, tomara que fale com as pessoas do clã, né? Mistério. É uma palavra linda. O mistério do tesouro perdido. O mistério do Sr. X. O mistério do assassinato. O mistério da vida após a morte. O maior mistério de Deus no céu. Adoro Hecata, eu adoro tanto que dá pra ser legal e filho da puta. Boa. Exceto pelo logo do Optimus Prime. Nossa, gente, depois que vocês falaram isso aqui, eu nunca mais consegui olhar pro logo Hecata diferente. Era um logo que eu achava legal, até eu ver um robozão. É muito zoado. E aí, fudeu, assim. É tipo, você viu, você resistiu pra voltar à casca humana, isso te fudeu? Então, ver a casquinha do Optimus Prime fudeu já tudo, era. Né? Ai. Você trabalhará para estudar e resolver os mistérios mais sombrios e formar outros novos e proibidos. Você pertence a uma família que quer todas as respostas, porque somos gananciosos, e assim que as tivermos, usaremos essas respostas contra nossos inimigos. Você ganhará domínio sobre os mortos e os vivos. Você possuirá um poder que nenhum outro vampiro tem coragem de dominar. Você agora pertence a uma família, um clã e uma religião dedicada a enriquecer nossas vidas como elas são e a de nossos parentes mortais. Cada membro dessa família está determinado a dominar a morte. Talvez você queira evitar o fim de seus entes queridos. Talvez você queira se tornar um notório necromante e reviver sua namorada morta. Ou talvez, apenas talvez, você queira se sentir mais potente do que nunca se sentiu em vida. Nossa, é muito tema mesmo, né, necromancia, né? Tipo, é o cerne, né? Tipo, eu não lembrava que era tão forte, assim, a pegada, tipo, de necromancia, né? Praticamente o Oblivion define o clã mesmo, né? Define. É muito doido mesmo. Nossa, caramba. Nenhum clã é assim, na verdade. Se tanto tão definido por algo. Muito. Qual? Banu Haqim tem muito definida a questão da justiça, né? Mas não é definido por uma disciplina, né? Não é. Eles são uma disciplina. Você não vai jogar de Hecata se não for pra ser um necromante, quase. A sensação que dá, né? Sim. Mas nos arquétipos isso é mais variável. Okay, tá. Mas é bem da hora a pegada, tipo, tô gostando bastante do texto. E eles reforçam muito a história de família e tem um outro, mais pra... agora, esse trecho que a gente vai ler agora tem um negócio muito legal. Tio Gugu foi de base, será? Por que tio Gugu? Gugu? Mas ele já não tinha ido. Exato. Tipo, pegou uma parte do chat, é isso. Então... dá? Augusto Giovanni. Tinha que ter um defeito. Augusto Giovanni, tá. É o tio Gugu. Tá, ok. Então, é bem será mesmo, né? Até onde eu entendi, tipo, supostamente ele morreu mesmo, ele foi, né, virou pozinho. Mas também em nenhum momento bate o martelo e fala, não, ó, já era, sabe? Talvez ele esteja por aí ainda. Eu acho que é aqueles negócios que deixa aberto pro narrador, né? Morreu. Eu diablerizei. Boa, vai. Obrigado, Pax. Quando formarem o novo Sabá com Tremere vai ser mais legal ainda. Gente, eu gosto muito da ideia do novo Sabá. Fui tirar férias do Oriente Médio, aí perto todo mundo foi, né? Todo mundo. Foi, dá um rolê lá. Mas, inclusive, supostamente, a morte do Giovanni seria uma das coisas que fez o Hecata resistir ao chamado, né? Tá. Dos Capadócios também, o negócio tem o negócio chamado, né? Da festa lá, né? Sim. Nossa, tem várias... É bem complicado, Tem várias possibilidades que eles aventam. Cada linhagem, na verdade, acredita isso ao seu próprio fundador, por assim dizer. Eles receberam o chamado, né? Sim, é que o Capadócios já fez do Festim dos Tolos. Boa, bem lembrado, não lembrava o nome. E aí também tem a história de que o clã já foi purgado o suficiente, não tem membros antigos o suficiente pra chamarem suas crias, ou que talvez tenha algo a ver com eles não terem um antediluviano vivo, então, né, porque, são os antediluvianos acordando, como o deles chamam, né? foi Tá de morto. base, foi de submersível. Então, talvez seja isso, assim, mas... de certa forma, meio que são todas possibilidades que eles deixam, ou porque o Justin Ackle disse. É uma grande possibilidade também. Acho que essa daí é a mais overpower, né? Sim. Isso não aconteceu por acaso, ok? Você foi escolhido.
Tenha isso em mente quando se sentir isolado de outros vampiros. Você foi selecionado para o abraço porque sabemos que é capaz de deixar sua família mais orgulhosa morta do que quando estava vivo. Meu Deus. Ouça, assim como toda família, haverá aqueles que você vê toda semana, alguns que você vê todos os anos e alguns dos quais você só ouve falar a portas fechadas. É tipo o tio louco, né, que bebe todas e aí a família fica escondendo das crianças. Não, ele só tá um pouco nervoso. Boa. É aquele parente que você ouve falar a portas fechadas, né? É isso? Muito boa essa. Os que não são convidados para festas. A ovelha negra. Bem, para alguns de nós, você será um deles. Mas para outros, você estará mais próximo do que um parente vivo. Vamos realizar tantas coisas juntos, sabe? Você realmente vai deixar sua família orgulhosa. Faça o certo por nós e nós cuidaremos de você. O resto, todos aqueles idiotas de outros clãs e seitas, fodam-se eles. Foda-se quem respira ou não respira, se não for do nosso sangue. Caramba, pesado. Eu acho muito legal, assim, dois aspectos. O primeiro, você tá muito ligado a uma família. Sim. Então, me torna difícil pra mim pensar em jogar com um Hecata que não tenha, sabe, tipo, recursos, não no sentido de recursos financeiros, mas de que não tenha algo a que recorrer. Porque meio que é a temática do clã. Sim, dá impressão, né? E outra coisa, eu tinha algum comentário a fazer sobre isso também. E eu esqueci qual era. Viva! Tipo, de realizar muita coisa junta, você tem que deixar a família orgulhosa, sabe? Sim. Tipo, você não quer ser o que todo mundo vai virar as costas também, né? Tipo, passa Eles ouviram, mas se fingiram de morto. Eu vi essa, muito boa, né? Imagina o Zekata. Não é que o Zekata resistiram ao chamado. Todos ficaram por aqui comemorando a forte final daquele bosta e esqueceram de ir pro Oriente Médio. Sim. E defender muito mais escolhido também, né? Pode falar, desculpa. Pode falar. Não, defender muito mais escolhido, é só isso mesmo. Tipo, você é escolhido, você é o só. Mas pensem que família é diferente do que a gente entende como família. Sim, tem esse aspecto. E eu esqueci de novo o que eu ia falar, Viva. Boa. Lembrei de novo. Ele traz muito forte essa questão de você jogar de Hecata numa história Hecata, né? Porque tem essa fodam-se quem respira ou não respira se não for do nosso sangue. Então, isso traz muito de volta aquela sensação que a gente já comentou e que a gente também, né, falou mais disso falando sobre as lore sheets, que é muito feito para você jogar num joguinho mais fechado ali naquela temática e o raro vão ser as interações externas né? ao clã. Sim, e o sistema ajuda muito isso, na verdade, né? O sistema, na verdade, te pune se você for jogar um jogo de Hecata, pegar alguma das lore sheets de Hecata e não jogar um jogo de Hecata, né? Sim. Você quase que é punido, Exato. Sim. Oh, que bom, Gianni! A Gianni achou os TXTs e que livros. Bom! Nossa, coisa boa! Que notícia boa! É quase uma estrutura hierárquica e empresarial. Isso é muito perceptível nas lore sheets investimento, mesmo, posições e responsabilidades. E é interessante. É bem interessante mesmo. Traz uma nova visão, né? Que é uma coisa que veio muito em Ventru, na verdade, mas os Hecatos são muito mais organizados, né? Sim. Tipo, né? Deixa os Ventru parecendo um bando de criança correndo pelo parquinho. E tem, né, lá em cima, no texto tá falando que, né, você foi selecionado... Não é isso. Cadê? Aqui, você trabalhará para estudar e resolver os mistérios mais sombrios e formar não sei o quê. Você pertence a uma família que quer todas as respostas. E nós usaremos as respostas contra os inimigos. Ainda não é isso. Enfim. Sim, achei. Que é uma família, um clã e uma religião dedicados a enriquecer nossas vidas como elas são e a de nossos parentes mortais. Então isso reforça muito também essa ideia de você tá trabalhando por uma estrutura hierárquica mesmo, sabe? Boa noite, filhos de Hakim. Olá, Bruno. Muito boa noite. Eu achei Hecata genial, de verdade. Até o abraço é selecionado a dedo. Mas daí, quando a gente fala que a gente gosta de Camarilla porque o abraço é selecionado a dedo, vocês xingam a gente, tá? Ó, aqui. Tô vendo, tá? Tô vendo isso. Depende.
Veja bem. Mas sim, isso tá no texto, inclusive. Sim, é bem legal. Quem são os Hecata? Os senhores Hecata favorecem os mortais de suas próprias famílias ou que fornecem conexões para famílias externas das quais os Hecata se beneficiariam. Eles preferem o rebanho de inclinação mórbida, de humor negro ou pragmático, devido à sua natureza mortífera. Eles têm pouca necessidade de compaixão ou empatia, a menos que sirva para preencher uma lacuna que o clã, que de muitas maneiras é estruturado como uma corporação em expansão tanto quanto uma família, precisa ser preenchido. Ai, Bruno, muito obrigada pelo Prime. Muito obrigado pelo Prime. Você acabou de ser Mordide. É Abraçade. Abraçade, verdade. Mordide é só quando dá o follow. E é verdade que tem uma coisa que é contraditória, né? Da família. Porque o defeito do Hecata, depois ele ferra meio que a família, né? Sim. Porque ele tira nível de antecedente conectado a isso. Recursos, lacais e Eu acho rebanho. que o defeito em si, não. Acho que sim. Acho que não. Eu acabei de ler, na verdade. É? Ó, você perde... Então, mas o defeito... No alternativo, sim. O defeito alternativo faz você perder Retainer, Heaven, Resources. Sim. É muito, é contraditório, se for pensar, né? É que quando burguês é seletivo, a gente chama de elitismo e critica mesmo. Mas a gente não tá falando que os Hecata faz tudo pra enriquecer a família e aí eles não são burgueses. Não Só são. porque eles são os bichinhos mortos. Ah, me poupe. Eles estão mortos, eles não podem ser burguês, tá vendo? Ah, tá, Então, mas a Camarilla também não. É que no Hecata é pra fortalecer a família. Aham. Tá, na Camarilla também é pra fortalecer as estruturas da Torre de Marfim. Eles não são burgueses, são nepotistas. Não, eles são burgueses nepotistas. Ó. Meu Deus, a discussão defendendo a Camarilla. Ai. Eu tava em quem são os Hecata. Ah, não. O Hecata abraça. O Hecata abraça aqueles que mostram uma vontade resoluta de fazer o que precisa ser feito para o bem da família, de seu quarteirão, de sua comunidade ou de sua sociedade acima dos próprios interesses. Para mim, esse trecho, ele ficou contradizendo o que fala em cima, que eles têm pouca necessidade de compaixão ou empatia. E aí embaixo falam que eles abraçam pessoas que têm vontade resoluta de fazer o que precisa ser feito para o bem de outros. É estranho, né? Sabe? Quero saber como os Capadócios aceitaram se unir aos Giovanni. Então... Existe uma explicação? Existe. Uau! Vou te falar o seguinte. Quem tá falando disso de uma forma maravilhosa... Porque a gente não pegou essa parte, porque senão tornaria muito longa a discussão sobre os Hecata, é o Pontes, do Fábulas Cotidianas, que eu já joguei os linkzinhos dele por aí. E daí lá eles estão explorando mais, melhor essa parte. Essa semana Hecata lá no canal do Fábulas. Mais uma das justificativas é que, tipo, muito por alto do que eu me lembro sobre a lore sheet dos Capadócios, né, dos Harbingers, é que com a morte do Giovanni é como se eles se sentissem vingados, né, então, tipo, resolveu o problema, sabe? Então. Agora a gente pode se unir por um bem maior. Bebês assim, entre facinho. E aí eles acham aceitável se unir. É uma das explicações, é o que eu me lembro de quando eu estudei pra lore sheet. Inclusive, a gente fala sobre as lore sheets. No canal do Raga. Só merchan hoje, hein? No canal do Raga, todas as quartas. E a gente já tá mais ou menos na metade das lore sheets do Cultus. Então, muita questão de lore, de contexto, essas coisas assim, você também acha por lá. Porque a gente fala bastante sobre isso quando a gente faz a introdução, né, da lore sheet lá. A família deve sempre vir em primeiro lugar, seja seu sobrenome Giovanni ou não. Não há outros independentes nessas noites, então são os Hecata contra todos os outros. Os necromantes descrevem sua tradição do abraço como presentear os verdadeiramente excepcionais com a adesão ao mais exclusivo dos lares. Vendem essa ideia, hein? Não é? Os abraços espontâneos são muito desaprovados pelo clã mais amplo,
cujos membros favorecem a abordagem ritualística de observar, cuidar e votar em quais mortais merecem a imortalidade. Caramba, uau. Sim. Nossa, tem uma votação. Isso é muito legal, né? Você imaginar que, tipo, uau, como é pelo bem da família, a família escolhe em conjunto. Claro que a gente tá falando isso provavelmente, né? Quem tem direito de voto são os cabeças da família, mas ainda assim é interessante porque tem essa... Sim. Né, essa... peculiaridade. Porque se é pelo bem da família, nós vamos escolher juntos, sabe? Caramba. Eu gostei muito disso. Sim, é bem interessante. É muito temática, saca? É bem temático, bem temático. Bem escolinha do professor Raimundo. O Gugu... O Augustus morreu, o Gugu morreu. O Gugu morreu. Não, ou sim. Não sei. Eu acho que é o melhor rebranding até mais que Meu Clã, porque Ekata também ficou melhor mecanicamente. Você acha, Gianni, mesmo com a salada, Ekata igual Toretto? Acho que é o Toretto do Velozes e Furiosos. Sim, não sei. Eu não sei nem quem é Toretto do Velozes e Furiosos. Que é a máfia. Ekata é a família Adams da V5. Nossa, manifestos. Tá, rolou. Antes, Giovanni, dominação, Capadócios, Mortiça, Medi, Thanatosis, ofuscação e Lâmia, Deimos, potência, e Nagaracha, Nihilistics. Agora, Ekata, auspícios, fortitude, oblívio, e aí tem as variações, né, que a gente vai falar delas quando a gente chegar nessa parte do texto. E aí, Lagírios, como você está? Seu gato. A salada pode ser de porcaria, mas é uma porcaria deliciosa. Olha, há controvérsias, né, Gianni? Eu tenho problemas, assim, em você fazer literalmente uma salada de excrementos humanos. Né? Eu não diria que ela é deliciosa. Posso dizer que ela é útil, posso dizer que ela é poderosa, posso dizer que ela é, né? Sabe? Funcional, mas deliciosa é ir um pouquinho longe demais. Verdade, os Nagaraja nesse meio. Eu não sei. Dos Nagaraja eu não passei por isso ainda. De verdade. Tipo, eu não lembro também, não. Porque assim, eu tô lendo o Cults também à medida que a gente vai explorando os lore sheets, então... Sim. Eu ainda não cheguei lá. Chefões. Tá. Chefões, auto-iniciados, indivíduos que enfrentaram ou lidaram com a morte e aqueles com conhecimento médico ou oculto, todos atraem os Ekata. Qualquer pessoa com verdadeiro interesse científico na morte, na vida após a morte e na religião tem uma chance de ser abordada para o abraço, embora os teólogos acadêmicos sejam os destinatários mais prováveis da mordida do que os cegamente fiéis. Interessante, bem interessante. Sim. Então, tipo, eles querem muito mais quem estuda e quem lida de uma forma mais prática do que quem acredita, de fato. Sim, interessante mesmo. Sim. Muitos se tornam vampiros dedicados a servir a família, expandindo seus interesses e pesquisando novos mistérios associados ao ciclo da vida e da morte. Diferentes novatos começaram a trabalhar lidando com os vivos, os moribundos, os mortos e os apodrecidos, na forma de enfermeiras e cuidadores, agentes funerários e, é claro, necromantes. Cada um acrescenta algo ao clã. Olá, vampirinho do Invu, como você está? Oi, Peixingrela! Oi, tudo bom? A gente conseguiu não fugir de você hoje, viu? Né? Ops. Eles moravam na garagem, mas Ekata chamou pra morar dentro de casa. Meu Deus! Meu Deus! Eles ficaram meio sem rumo depois que a Mão Negra meio que sumiu da lore, então acabaram encontrando lugar no clã de necromantes da V5. Eles reuniram, né? Tudo que tinha a ver com morte, necromancia e companhia limitada acabou se tornando né, parte do clã, de um único clã. Sim. Os Ekata procuram muitas crias entre os malfeitores de todos os tipos. Embora eles não controlem nenhum império do crime mortal generalizado, o clã aprecia o assassino experiente, o lavador de dinheiro de sangue frio e o vigarista encantador. Seus papéis continuam assim que recebem o abraço, complementando os negócios legítimos do clã. Bancos de investimento, conglomerados comerciais e hospitais privados, e instalações de cuidado, com um fluxo constante de dinheiro e corpos ilícitos. Corpos ilícitos é muito bom. É muito interessante o clã já ter toda essa infraestrutura para fornecer corpos, né? Sim, é muito genial na ideia. Sim. Facilita muito a vida, tipo... eu não sei se existe alguma mecânica que entrega isso, né? Porque você vai ter contatos pra ter isso, mas contatos pode ser humano, né? Então você tem que ter um maula, sabe? Pra ter acesso a corpos.
Então, é isso. Tipo, eles te dão toda uma proposta, mas eles não dão suporte a isso também, porque você não tem nada. Sim. Né? Podia ter uma qualidade pra ajudar com isso, na verdade. Isso seria interessante. É uma coisa que eu comentei com você em off, eu esqueci de comentar em on também, mas o livro inteiro do Cultos, ele parece ser, tipo, não o livro inteiro, mas grande parte do livro do Cultos parece ser um livro do clã Hekata, basicamente. E isso é uma complicação que traz, né? Tipo, porque tem muita mecânica separada só que é especial pra eles. E acho que isso também traz a nossa, tipo, o sentimento de que vai dar pra jogar só com Hekata, sabe? Hekata entre Hekata. Porque eles são muito diferentes. No fim das contas, Hekata acabou sendo o clã que foi mais bem expandido, sabe? Sim. Porque, por exemplo, mesmo a gente tendo os La Sombra no livro de Chicago, é um trecho super curto. Não é um livro que não tem, um livro. Dois capítulos dedicados, sabe? Sim. Tipo, querendo ou não, são, tipo, 3 capítulos dedicados do livro do Cultos. Daria facilmente o volume de um livro de clã antigo. Daria. Então, assim, me causa um incômodo porque eu acho injusto com o restante dos clãs, sabe? Tipo, é injusto, mas a gente espera que saia, né? Mas por que os Hekata tiveram todo esse carinho e esse cuidado? E, assim, Falando de linhagem. Falando de linhagem. Tem Lore de linhagem, né? É eles que lutem, boa. Bem isso. E não só, né, falando muito mais da lore do clã. Tem muita coisa da lore também. Enquanto, sabe? tipo, literalmente, Pano Hakim não tem, tipo, 3 parágrafos, né? Sabe? Exato. Tem o papel de cada linhagem dentro do clã, sabe? Sim. É muito bem escrito pro clã o livro. Mas é isso, assim, eu tenho esse incômodo de que foi uma atenção especial a um clã, porque nenhum outro clã tem lore sheets mais uma quantidade de lore sheets compilado, né, de lore sheets, assim, voltados exclusivamente pra ele, pra gente poder jogar de forma mais ambientada mesmo, sabe? Sim. Você consegue fazer o que você quiser, quase, tipo, é impressionante mesmo. Hekata não tem centralismo teórico, é tipo o pessoal. Gente, vocês estão passando muito pano pra Hekata, tá? Literalmente é um bando de mafioso que controla crime organizado, que... Consegue corpos ilícitos. Consegue corpos ilícitos que... como... Eu não vou fazer essa situação. Hekata, os quero bem longe de mim. Os Capadócios sempre foram os queridinhos. No Dark Ages era o único clan book. Uau, que interessante, eu não sabia. Eu também não sabia, não. Que da hora. Interessante e mesmo. também boa noite. Boa noite, muito bem-vindos, CR Diógenes. CR Diógenes. Inclusive, pra quem chegou por aqui, fora de live, etc e tal, se vocês quiserem definir seus pronomes pra gente... Não cometer uma gafe? E daí se vocês usarem esse linkzinho aí, o seu pronome fica antes do seu nome, então a gente sempre vai ver, porque fica um pouquinho difícil a gente lembrar, né, o pronome de cada pessoa. Sim. Então é isso. Facilita a vida. Ajuda muito a gente, ajuda muito o chat também. Boa. Esse livro teve o dedo do Matthew Dawkins e por isso tanta atenção. Tá. Isso explica muito. Tinha Clanbuck, Salubri, Bali em Dark Ages também. Não sabia também, muito interessante. Tá, Salubri, Nossa, Bali. eu não fazia ideia, na verdade. Nossa, Bali, que coisa. Boa noite, como né, Evelyn? Olá, muito boa noite. Capadócios praticamente, acho que só existe em Dark Ages, né? Tipo, ainda bem que eu tô falando aqui, porque daí eu posso ser corrigido, né? Sim, Mas eu acho que eu não lembro de ter outro lugar onde tem, tipo, Capadócio jogável. Tá. Sim. E era um que eu achava interessante por causa do Redemption. Sim, Representatividade, né? Basicamente, né? Até umas sublinhagens bem obscuras como Milliners. E tem as lore sheet dos Milliners. Foi um negócio que o Rafa falou o dia que a gente tava falando, que tipo, eu nunca vi alguém jogar com essa linhagem antes, e daí agora tem uma lore sheet inteira dedicada, sendo que coisas muito mais conhecidas, como, por exemplo, Filhas da Cacofonia, como Gangrel Urbano, sabe? Tipo, nunca foram nem mencionados, daí Filhas da Cacofonia foi mencionado numa lore sheet extra de que eu nem sei como funciona, né? Tipo, nem além de tudo, né? Tipo, se é ligado ao Storyador, não é? Sei lá, né? Eu não sei a qual clã ela é ligada, inclusive. Exato, né? Tipo, eles só olhar, na verdade. Sim. Capadócia no Sunny Pen Point do Arcade, que interessante, né? Sim, eu sei que, assim, pelo menos o contato que eu tive, muita gente que gostava de Dark Ages gostava muito de Capadócios.
Interessante isso. Naison Sun é a parte do Samed que entrou pra Hecata. Assim como os capadocianos que aceitaram... Foram os Harbingers of Ashur, não os fodão. Nossa, sim. Que interessante. Então não é o clã como um todo. Eu achava que era todos os capadócios tinham entrado. É só uma parcela. Então, fica meio indefinido. Tá. Mas, se eu não me engano, tem algo a ver com, tipo, se foram meio que os que sobreviveram a todo o caos, sabe? Tá. E daí, de novo, a Malkaviana vai atrás das anotações dela. Sim. Pra lembrar que não tá anotado. Mas esse eu acho que tá anotado, sim. E os Bruhas mais próximos do Bruhas, o Lagir Salom? Sim. Você tá aqui. Achei, ó. Que seriam os remanescentes dos Capadócios. E mais os Harbingers of School. No Hecata, como uma síntese disso tudo. E meio que essa ideia mesmo, de que o ódio pelo antediluviano e pelos Giovanni acaba morrendo no momento em que o Augustus morre, tá? Nas minhas anotações. Nossa, que interessante. Né, porque meio que é isso, tipo, são os Harbingers que lançam o ataque aos Giovannis, que causa reunião de família, só que daí, como o Giovanni morreu, eles aceitam se unir. Então, talvez tenha até ali uma teoria da conspiração por trás. Tá. Aqui. Te confesso que eu tenho os 3, mas dos Bali nem li ainda. Ele fica me julgando na prateleira. Eu tenho tanto livro me julgando na prateleira. Nossa, nem fale. Terra Celine, sublinhagem Giovanni que de fato explorava e abusava fantasmas. Sim, tem de tudo. Na real, se pensar bem, os Hecatos tiveram atenção pra caralho depois de Sabá virar nota de rodapé. Sim, se pá, editorialmente, isso dá o tom da V5. Não é focado em conflito como no tempo da Guerra entre Seitas. É mais sobre estranhezas ocultas dos humanos e tal. E os Hecatos são meio que um elemento Lovecraftiano. Tanto que é um livro exclusivamente falando sobre cultos. Isso a gente não tinha nas edições anteriores desse jeito. Tem muita questão... O cultos, ele tem muito a questão do pós-guerrena, né? Sim. Ai, sim, porque é verdade, como né? Existe o chamado, sim. Aconteceu a Semana dos Pesadelos, e as pessoas meio que estão tendo, né, os membros estão meio que tendo consciência de que talvez os antediluvianos de fato existam, e aí tem questão do olho de Razimel lá também e tal. Mesmo a Camarilla não consegue mais negar uma religiosidade dentro da seita, porque a Camarilla antes nunca teve uma religião oficial, entre aspas. Então, a Gianni, meio que ela tá rolando, né? Eles deixam isso em aberto. Mas dizem que sim, Mas né? sim, porque... Porque tem a Lori Sheet do Ravenous, né? Que diz que é isso, né? Que é da Semana dos Pesadelos, então sim. Eu sei que, tipo, enfim, na live de amanhã vocês vão saber mais sobre isso, mas no próprio livro do Beckett, eu não lembro o que eu ia falar sobre isso. Sim, que o Beckett, ele cita que não é uma guerrena, não é a guerrena, mas que seriam várias guerrenas, né? Então, ainda levanta essa ideia de cada um antediluviano acordando a cada hora e tal. A guerrena foi que nem o seriado, 24 horas em 72 horas. Ai. Pronto. E o Girella falou que isso tá acontecendo. Sim, amanhã vai ter Romadeu, né? Amanhã vai ter Romadeu. Só pra jogar assim. Só pra jogar no chat, né? Salteado, assim, sabe? Um temperinho a mais na live, é isso. A gente lê essa parte aqui já. Tá. Sim. Um spoiler é que esses capadócios, em parte, são precursores, em parte capadócios que se esconderam nas Shadowlands pelo Lazarus e o Jafé. Sim. Tem todo esse rolê aí, né, também. Aquela lá, That Bitch. Tô me achando mesmo e foda-se, porque eu posso, entendeu? É as 24 horas de fama, né? Exato. Ai. Infitiore? Que Infitiore? Aquela lá. Não, gente, eu tô me achando, tá? Eu posso, eu sou, eu quero. Inclusive no meu Facebook, eu não quis mudar no Instagram porque... Né? Dá muito trabalho, né? Mas no Facebook o meu nick está como Tati, aquela lá, Malkavi Angel. Muito tá? bom. É isso. Sobreviventes do festim dos tolos perdoaram os inimigos do pai. E tem todo
tem todo um rolê também de que os próprios Giovanni também odiavam o Augustus porque ele era um senhor abusivo. Então que, no fim das contas, poxa, a gente não... como é que fala? Não sei. Cadê o William? Essencialmente a gente tinha o mesmo objetivo, sabe? Que a gente odiava a mesma pessoa, além de tudo. Sim. É verdade que o Rô consegue usar presença pela tela do computador? Vocês vão descobrir isso amanhã. Sim, é verdade, ele é antediluviano, por isso que ele pode. Ele tem poderes acima dos permitidos. Ele usa em todo mundo, assim, não dá pra resistir. Não, em área, sabe? Quem ele tá usando. E fica em gravação também. Aliás, é porque... que droga. Eu preciso começar a postar... Eu tô muito perdida com essa caralhada de rede social que serve pra mesma coisa. Então eu não sei mais o que eu faço com Twitter, Blue Sky e aquela lá do Instagram também. Porque... E daí eu esqueço de postar os trem nelas. Não tem jeito. Mas a gente ontem postou... O Rô postou essa semana. Enfim, semana passada, na verdade. Um trechinho falando um pouco sobre o que a gente vai falar e chamando a galera pra assistir. E eu postei ontem um trechinho pequenininho, só da abertura da live, pra dar um gostinho, só pra matar todo mundo de ansiedade, já que eu tô morrendo também. E sim, presença tá, ó. Né? Boa noite, infelizmente, Boa noite. Boa noite, bebê. Bom descanso. Bom descanso. E você merece, tá? Você é um fofo. Por isso eu falei, estão comemorando até hoje a morte final do Augustus, aquele merdoso. Nossa, ninguém gostava do cara mesmo, meu Deus do céu. Eu não sabia a gente tá que rolava melhorando, tanto rage, obrigada. Né? Sim, rolava, ninguém curtia. Porque ele era um otário mesmo, nem o próprio clã gostava, Sim, sabe? é foda, né? A gente lê essa última parte? Já, falou constante de corpos ilícitos. Dinheiro e corpos ilícitos. A gente vai pros arquétipos, vamos lá, se eles vão fugir. A gente vai ver os arquétipos agora. Os Hecata podem acenar a bandeira da independência, mas ainda precisam de vampiros que possam dividir... o primeiro é o campeão falastrão, perdão, esqueci do nome. Eu tinha traduzido como campeão merdeiro, porque é bullshitter. Literalmente Tá, sim. Champion bullshitter. Mas daí é muito mais nesse sentido de falar demais, de se gabar demais, daí eu troquei pra falastrão. Tá. Eu queria saber como a Galápagos traduziu, mas eu não sei. Não sei. Eles podem acenar a bandeira da independência, mas ainda precisam de vampiros que possam dividir o pão com as cortes da Camarilla e bandos anarquistas. Esse personagem pode ter sido qualquer coisa em vida, desde um vigarista a um diplomata. O importante é que ele sabe como vender um negócio sem mostrar a mão inteira para quem está de fora. O campeão falastrão foi abraçado por sua habilidade de encantar os que duvidam e apresentar uma fachada crível para as atividades do clube. Caramba, atividades do clube. Caramba, ele é muito da hora. Sim. Eu gostei bastante. Eu achei interessante. Eu achei bem interessante. E, tipo, ele é a cara, sabe? Ele é a fachada do clã. E ele é dispensável, na verdade. Então, tipo, é ótimo para um neófito, porque literalmente ele é o que vai falar com as frentes inimigas e tentar vender ideias, sabe? Então, além de tudo, combina muito para um neófito, né? Tipo, é uma ótima ideia, sabe? Tipo, gostei bastante. E daí depois vocês falam, não, porque Ventru, não sei o que. Isso é a coisa mais Ventru que eu já vi. Essa é a coisa mais Ventru também. Igual o Tremerão, só que o necromante ao invés de magista. Exato. Eu ouço arquétipo, não consigo deixar de pensar nas mocinhas ensinando a fazer a Cleópatra no YouTube e dando alerta. Cuidado, esse arquétipo é muito poderoso. Meu Deus, manifesto. Meu Deus. Ai, a treva. Obrigada, bebê! Obrigado, Fontes. Muito obrigada. Sim. E o próximo? Especialista forense. O Clã da Morte faz jus a seu título, com muitos de seus membros educados na passagem da vida para a morte. No século passado, houve um aumento de enfermeiras, cirurgiões e funcionários de laboratório sendo abraçados, com um lugar especial para indivíduos treinados em medicina e na aplicação da lei. Este personagem sempre foi um dos primeiros a chegar às cenas do crime e era capaz de alterar evidências, arquivar relatórios incorretamente ou criar uma narrativa de morte que proteja a família enquanto se deparava com a morte regularmente. Nossa, genial! Ele é o passapano do Hecata. Né? Ele é especialista em medicina na aplicação da lei.
Então ele é capaz de... Nossa, muito bom. E é um negócio que, tipo, tem que existir numa cidade e nunca é falado sobre, né? Porque, tipo, vai acontecer de acharem... Alguém tem que ter ligação com isso. De acharem corpos mortos sem sangue. Vai acontecer. Como vocês resolvem, sabe? E eles têm a solução. Parabéns pro Zekata. Sim, exato. Eu gostei muito desse arquétipo. É um arquétipo foda. Hecata Brazuca, viva o SUS. A Jenny, 6 Feet Under to the Hecata. Eu não assisti. Mortuários Hecata, concursado. Também concursado. Nossa, eu gostei desse arquétipo. Gostei de verdade desse arquétipo. E foge do necromante, né? Sim. Ele mexe... O que eu achei legal é que, assim, apesar de na introdução do clã eles falarem muito sobre a questão do necromante, especificamente, de você mexer com os espíritos e com, né, tipo, trazer, sei lá, mortinhos de volta à vida. Mas o clã, ele engloba, de forma geral, o lidar com a morte. IML, Instituto Morto Legal. Então eu acho muito legal que tem arquétipos voltados pra tudo, incluindo o cara que ele não tá mexendo com a morte diretamente, mas ele tá mexendo com a fachada pra tornar as atividades do clã né, tipo... funcionais. E ser crível pros outros, e ser, tipo... Sim, bem legal. Pra manter a fachada mesmo, né? Me surpreendeu bastante, na verdade. Gostei bastante. Necromante natural. Necromantes são bastante incomuns entre as fileiras dos mortais, mesmo aqueles com conexões de sangue com o clã Hecata. Quando um vampiro do clã da morte encontra um mortal com um interesse genuíno e aptidão para a magia da morte, seja através da prática de sessões espíritas, caça-fantasmas em vlogs... Caça-fantasmas em vlog é demais. É genial essa. Isso me lembra a série dos Winchester lá. Ah, tá. Porque tinha os caça-fantasmas. Ai, tinha, é verdade. Os Ghost Killers. Como é que era? Tinha até a música. Ghost Killers, algo assim, não lembro. Mas eu lembro que tinha até musiquinha. Exorcismos ou estudo de rituais ocultos, eles raramente ficam sem observação e o potencial para um abraço. Esses indivíduos às vezes abrigam práticas desviantes ou um afastamento ético quando se trata de lidar com cadáveres e tratar com os mortos. O Zekata vê esse tipo de comportamento como material para chantagem. Então, se o necromante não for adequado para o abraço, eles servirão como um retentor mortal. Caramba! Eu adorei esse final. Esse twist no final. Olá, Palada! Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo. Como você está? O quê? Beijinho em cima. Beijinho. Ah, tá. Eu tenho um PJ que ele limpa as alimentações desastradas de outros membros. Ele elimina qualquer vestígio usando cinzas. As cinzas e limpa a cena com sua empresa de limpeza forense. Nossa, genial. Acho o máximo. É muito bom. Tipo, esse tipo de personagem é muito interessante e é muito fora da caixa também. Essa que é a verdade, né? Sim. Você curte Hecata também, Palado? Tá vendo? Hecata é muito mais amado do que eu imaginava. Sim, de fato. Desculpa, eu esperava gente. Também. Perdão. Vocês são todos bem-vindos, mesmo gostando de Hecata. Né? Que interessante, né? Sim. É a gente que não gosta mesmo. Não, aí é que tá. O meu problema, na verdade, foi porque eu cheguei no Zekata lendo a caralha dos ritual. E esse ritual é muito mal pesado. Né? E eu não gosto do Necroblívio e eu não gosto dos rituais. Eles são muito Mas, mal assim, pesado, a ideia do clã, todo o lore trazendo essa união... Inclusive, tipo, as buscas de explicar por que isso se tornou um clã só, sabe? Sim. Isso é muito legal. Sim. Gore. E os arquétipos estão me surpreendendo também. Sim. Wraith, Gore. Tem a parte do Gore, eu não gosto de Gore. Né? Tem isso. Sim. Filho pródigo. O Zekata tem um ponto cego quando se trata de seus descendentes mortais. Às vezes abraçando membros ineptos da família simplesmente porque compartilham o mesmo sobrenome. No entanto, personagens como o Filho Pródigo se destacam, provam seu valor para o clã e acabam com vários futuros senhores lutando pelo direito de abraçar. Desculpa, gente, eu caguei na tradução aqui. O Filho Pródigo costuma ser visto como uma estrela em ascensão, adequado para responsabilidades importantes dentro da família e do clã.
crescer em uma família tão distorcida, entretanto, acaba por foder a sensibilidade e os limites de um mortal. Muito boa. Gente, eu amo muito bom quando usa palavrão em textos formais. Eu devia Sim. começar a fazer mais isso. Sim, é muito bom. Porque pra mim quebra demais. Eu gosto. Mais Velozes e Mais Furiosos. Não, peraí. Rituais de Giovanni já eram desagradáveis. Do Zekata nem vi. O problema é a salada de porcaria, literalmente, sabe? É muito descritivo, sabe? Você vai precisar de fezes humanas, de urina, de sêmen, e aí você mistura tudo num potinho com o sangue de não sei o que, sabe? Tipo, sim, eu achei muito gráfica a coisa toda, sim. sabe? Mas é isso, assim. Sim. E esse é interessante também, é diferente, sabe? É diferente, mas ele tem mais a ver com o que se espera normalmente. Sim. Mas precisava, ainda bem, né? Sim. Precisava, eles têm que entregar. Sim. Né? Obviamente eles têm que entregar. Eu adoro explorar nojo no horror. Texto sobre Giovanni eventualmente são palavrões, adoro também. O que eu tô gostando é que a V5 tá trazendo palavrão em tudo quanto é canto, né? Eu já não sou tão fã de explorar nojo, engraçado, né? Talvez porque eu seja muito nojinho com as coisas. Pra mim é uma coisa realmente difícil. Eu acho que se bobear seria um tema sensível. Possivelmente, pra mim também. Interessante, né? Nossa, que interessante Boa noite, isso. Samuca. Bom descanso. Boa noite, Samuca. Ainda sou cadelinho de Capadócia. E depois é Sangue Fraco que é nóia. Não, gente, Sangue Fraco vocês não vão conseguir me convencer, não, tá? Aliás, Crepusculares. Vocês não vão conseguir me convencer, desculpa. Mas inclusive, já passamos pelo texto de Crepusculares, já passamos pelas alquimias, e eu continuo não gostando. Oh, meu Deus. Mas aí é que tá. Se fosse num universo à parte de vampiros, se só existisse sangue ralo... E, sabe, não tivesse vampiro e não tivesse toda essa relação. Você não gosta de do crossover, né? Isso que é verdade. Porque ele é mal feito. Além de tudo, ele é mal feito. E aí ele coloca um clock nos vampiros também, e a graça de vampiro é existir pra sempre. Sim, coloca um tempo pra eles deixarem de existir. Exato. Assim. Sim, banqueiro sem escrúpulos. Nossa, não sei porque tem sem escrúpulos, né? É redundante. É redundante, boa. No que diz respeito ao resto da sociedade vampírica, os Giovanni, e mais amplamente os Zekata, são o banco. Eles são a Suíça. Eles agem como a parte neutra, perfeita para mediação e garantida para proteger os ativos devido à sua dedicação inabalável e ao seu não envolvimento com a Jihad. Interessante. Será que isso é fake news? O quê? Ele não se envolver com a Jihad? Esse personagem específico, né? Ele é o cara que ele é inabalável, ele não se envolve de forma alguma e por isso eles são interessantes, porque eles não se envolvem, então eles são a parte neutra. Então eles são confiáveis por isso. Tá, entendi. Porque eles não vão estar usando esses recursos proteger os passivos, nada. Desculpa. Eles não vão estar usando esses recursos em benefício próprio, entendeu? Eles vão estar pensando no bem da família e é por isso que ele pode ser o guardião, entre aspas. Esse personagem seria um alvo para o abraço por sua disposição em fazer qualquer coisa para obter um lucro, quer isso signifique investir em questões com suspeitas antiéticas, aceitar dinheiro lavado ou proteger investimentos que a maioria dos bancos não tocaria, incluindo sangue, rebanho especial ou membros entorpecidos. Porra, membros entorpecidos, que tenso, né? Eles comercializam tudo, literalmente. Caramba, eles comercializam membros, cara, caramba. Exato. Da anarquista? Por que da anarquista? Porque eu falei dos banqueiros. Tá. Não, da realista, né, gente? Não precisa ser anarquista pra né? E os versáteis também não são protegidos. Também não, só protegem ativos, gente. Ai. Achei discriminatório isso aqui. É o tempo das passivas alfa. São elas que batem agora. Nossa, Manifesto, eu tô lembrando do nosso papo trash sobre... Enfim, hoje à tarde, não vou falar sobre o que era. Né? Mas não era sobre ser ativo e passivo, gente. É só porque... Socorro. Tá. Membros entorpecidos, lógico, só ativos. Só ativos. Então, a gente tá vendo? Ó, o passivo eles comercializam. Então, ele fazer isso. Né? Eu tô passando mal aqui. Desculpe o terror nojento, mas estou me cagando de rir. Mas isso é só uma figura
de linguagem, entendeu? Não ligo. O problema é quando você começa a descrever a cena mesmo. Excesso, né? Ai, sim, boa. Igual você entra num lugar e as paredes estão borroscadas de sangue, beleza, sabe? Sim. Mas não começa a descrever a gotinha escorrendo, não sei o que, grudento, e o cheiro e não sei o que. A palavra grudento é outra também, que me causa angústia. Sim. Esse é outro. Tipo, nossa, minha ficha de consentimento vai ter umas coisas absurdas. Não pode falar grudento. Não, pode falar grudento, vai. Não pode descrever coisas com o meu personagem sofrendo isso. Não pode descrever cenas grudentas. Exato. Como narro todos os jogos das edições anteriores, eu curto explorar o metaplot, já que vampiros são seres mortos-vivos. Por que não deixar eles mais próximos de espíritos que os demais mortais? O frio gélido ao chegar próximo de áreas onde ocorreram desastres, etc. Eu narro assim. Pô, interessante. Sim. Interessante. Alguém tá falando de italianos? Então, Macarronada, não, porque a V5 é contra esse tipo de associação étnica, regional, cultural. É verdade, né? Não, e eles afastam muito disso. Você vê que no texto não tem nenhuma associação, não sei no resto do Cultos, mas é outro clã em que foi feita um cuidado pra não se repetir estereótipos. Por mais que eu me lembre que, por exemplo, já volto. Daí foge, não, tô italiano, não quero mais. Né? Na lore sheet da família Giovanni, eles acabam cometendo... essa gafe, né? Todos esses... Sim, porque brancos, exato, Johnny. Eles fogem disso. Eles cometem essa gafe, né? E cometem a gafe também no nome, né? Daquele que é o molho, né? Também não lembro se tem a ver ou não, mas tem, sim, né? A família putanesca. É putanesca, isso. Que não é só o molho, mas enfim. Eu tava lembrando Salsarete, mas eu falei, não deve ser Salsarete. Não deve ser a família Salsarete, não. Ainda bem que você lembrou. É a família putanesca. Eu ia soltar isso aí, não é a família Salsarete, sabe? Boa, gostei. Eu tô aqui com minhas anotações de Hecata, gente. Vocês viram, vocês falam que eu não gosto? É os criminosos putanesca. Os criminosos putanesca? É verdade. E isso é um negócio que é legal, né? Porque expandem, tipo, tem lore no meio da lore sheet mesmo, né? Que é uma coisa que não tava tendo muito, né? Isso é uma coisa bacana do Zecata mesmo. Vamos para disciplinas? Vamos para disciplinas. Auspícios. O poder de receber visões das intenções do destino e falar sem mover os lábios. Os Hecata acreditam que o destino tem grandes planos para o seu clã, e eles gostam de se intrometer nos destinos dos outros. Massa. Eles podem prever a morte de um mortal e evitá-la, ou podem apressar a partida de alguém. Os Hecata usam auspícios para planejar seus movimentos, pois esse clã é cauteloso e raramente ataca por impulso, e para vislumbrar os mortos inquietos, permitindo as artes do terror pelas quais o clã é conhecido. Nossa, fantástico a descrição. Sim. Nossa, fantástico mesmo. Inclusive tem um negócio que é interessante, né? Porque tem o lance de... falhou. Memória já era. E tem uma disciplina de Oblivion, que você prevê a morte de alguém. Exato, é isso que eu ia falar. De você prever a morte de alguém. Mas eu acho que tem um nível de auspícios também pra... Eu não lembro. Mas tem algo nesse sentido, de você ter uma visão do futuro, mas é só da morte daquela pessoa. Será? Tem. Talvez tenha mesmo. Tem sim. Tem. Nossa, será? E eu lembro que a Erikel usou na mesa de Chicago do Capim Remoto. Por isso que eu sei que existe. E por isso que eu acho que não é um ritual. Porque foi um uso instantâneo. Eu também não sei. Provavelmente tá no Cultos. Nossa, me pegou, né? É gostoso a putanesca. Eu não sou muito fã, não. Não é putanesca que tem ovo cru? Não. Não é putanesca que tem ovo cru. Pior que aqui é muito comum tu ser chamado pelo nome da comida. Se uma mulher nasce em Milão, ela é milanesa. Se nasce na Calábria, ela é calabresa. Então, mas daí é porque essas coisas vieram pra cá com esses nomes, né? Porque é feito a moda de Milão, feito a moda da Calábria, né? Não faço ideia. Essa que é a origem desses alguma coisa na comida. Mas o putanesca, ele é meio... Ai, como é que fala? Boa noite, Mariana, tudo bom? Oi, Marina! Olá! É Marina, nossa. É Marina, não é Mariana. Porque eu li. Desculpa. Boa noite, Marina. Bom descanso, querido. Bom descanso. Vai lá descansar, fazer seu soninho de beleza pra você poder continuar espalhando beleza por aí. Vergonha, né? Errar o nome que tá na tela. Normal, né? Normal.
Tá. É isso mesmo, a moda milanesa e tal. Então, é isso. Mas eu acho que o problema da putanesca, lá vou eu, gente. Cristo. Ô, caceta. Eu falando que eu não gosto de Hecata, não manjo de Hecata, mas tô aqui, né, cheia da lore, né? Das lore. É o que o Haga O Rafa que falou bastante disso também, não? Sim, o Haga e o Rafa falaram, eu preciso ver, na verdade, as minhas anotações. E essa anotação não existe aqui, olha que interessante. Oh, que beleza, não tá atrás? Não, aqui já começa nos níveis. Não, aqui é outro lore sheet. Então tá. Muito obrigada pelo follow, Radubistri. Ou Radubistri. Sejam muito bem-vindos, nós estamos falando de Vampiro à Máscara, o clã Hecata na 5ª edição. E se você puder e quiser definir seus pronomes pra gente, usando esse link, ele vai aparecer aí no iniciozinho, na frente do seu nome, e a gente vai poder saber como você prefere ser chamado. E a gente também não precisa decorar, porque o cérebro e a memória são meio... Né? Não são vastos. Não. Então, é isso. Radubistri. Qual é a referência? Eu não sei. Eu confesso que esse monte de nome italiano me deixa meio excitado, fetiche mesmo. Então... Oi, o Pontes me falou de vocês. Obrigada. Se foi o bebê que mandou pra cá, com certeza. Né? E seja muito bem-vindo. Espero que você goste do conteúdo. Eu adorei a descrição, de verdade, dos hospícios. Eu gostei muito. Sim, é legal. É bem temática com o clã. Sim, e não fizeram nenhum... Tipo, você, sei lá, sabe, teleporta, que nem põe em algumas coisas, né? Sim. Tipo, é bem possível tudo que descreve, né? Isso pra mim ganha muitos pontos. É uma coisa que parece que é um erro... Nossa. É um erro que eles parece que pararam de cometer um pouco depois do core book, né? No core book tinha muito mais esse erro de descrever a disciplina pro clã. E aí, na hora que você vai ver a disciplina, ela não é capaz de fazer aquilo que eles estão descrevendo mesmo. Eu acho que é o problema de ser várias pessoas escrevendo e a pessoa que escreveu a parte do clã não tinha consciência do que as disciplinas faziam de verdade, eu acho. Pode ser. Eu acho que elas não tinham conexão. A do bicho do Tizemice do Salah. Ok. Tá. Então, gente, eu raramente... eu raramente pego referências ao lore. Né? Mesmo porque eu sou péssima com nomes, e aí eu só não guardo os nomes também dos... ou pelo jeito um dizimice da família Zantovic. Uau. O manifesto é outro, né? Que também tem os... Sim. As colas de lore enfiada debaixo da unha, né? Porque não sei de onde tira. Boa. Fortitude. Habilidade de resistir a golpes, balas e fogo. Os Hecata acreditam que estão mais perto da morte do que qualquer outro clã, e a maneira como eles manifestam essa disciplina pode dar credibilidade a essa afirmação. Eles absorvem ferimentos como um cadáver, sem sentimento ou consideração. À medida que punhos e lâminas chovem sobre eles, os necromantes ignoram tal dano, aproximando-se inexoravelmente de seu alvo. Suas mentes também são resistentes à intromissão, de certa forma desligadas da fragilidade mortal. Os textos estão muito melhores mesmo. Esse texto é muito bom. É muito legal essa ideia de... ferimentos como cadáver, sabe? Tipo, eles trazem muito... Sim. Tipo, o sabor para as questões. O motivo pelo qual aquele clã tem a disciplina, né? E, tipo, o terror que as pessoas vão sentir, sabe? Tipo, sim. É muito bom mesmo. E eu gosto muito de como eles trabalharam o mente inescrutável aqui, porque eles são desligados da fragilidade mortal, sabe? Genial, né? Eles conseguiram trazer a temática de uma forma fantástica. Eu entendo por que as pessoas elogiam tanto o Cultus, na real. O texto é muito porque o livro melhor, é muito né? bem escrito, o texto é muito, muito bem feito, né? Sim. E Oblivion? Tá, verdade, tem umas coisas bem estranhas devido à variedade de escritores. Sim. Isso é meio incômodo, mas é mais incômodo lá. É uma coisa que melhorou bastante. Né? Sim. Oblivion. Habilidade de comungar, manipular e controlar as energias da morte e dos mortos. Este poder está entre as disciplinas mais misteriosas, pois alcança o território oculto da vida após a morte. Através de seu uso, o Hecata pode interrogar um espectro ou configurá-lo para atacar um rival. Eles podem apodrecer a carne de um mortal com um toque, ou praticar uma cerimônia suja destinada a conduzir um gado intrometido à sua justa recompensa. Meu Deus. O esquecimento mancha a alma do usuário, mas os Hecata o veem como um mal necessário para a compreensão dos mistérios da vida, morte e morte-viva.
O Oblivion é muito pesado. Sim. Mas é bom. Mas é exatamente isso, né? É muito bom o texto, Sim, não dá pra fugir muito, não. Não. A descrição é bem feita. E acho que tudo dá pra fazer mesmo, na verdade. Acho que sim. Eu não consigo lembrar exatamente qual é esse de conduzir um gado intrometido a justa recompensa, mas sim. Mas tipo... Na verdade, não é que você tá conduzindo exatamente, né? Você tá fazendo uma cerimônia pra dar ao gado o que ele merece, de certa forma. Tá, entendi. Não é que você tá controlando ele. É muito bom mesmo a descrição. Sim. Hecatas, my mente inescrutável, não consta, senhor. Inescrutável. Inescrutável. Eu sou antigo só. Manifestos, as pessoas, geralmente, elas não guardam esse tanto de informação que você guarda, tá? É foda, não. Fim do meu italiano. Mudanças no sangue? Nossa, eu não consigo traduzir o que a Jenny escreveu. Muito menos pronunciar. Né? Mudanças no sangue. Aqui a gente tá entrando num trecho que explica um pouco também toda essa questão do... Não explica, porque a explicação tá mais no resto do texto, mas que menciona essa questão das linhagens, especificamente. E transforma em mais mecânico isso também, né? Sim, tipo, traz a mecânica por trás disso, né? Sim. Os Hecata muito se interessam pela maleabilidade do sangue e como suas disciplinas favoritas nessas noites diferem das de seus ancestrais e dos ancestrais antes deles. É interessante porque eles trazem a questão de que eles mesmos não entendem muito bem o que tá rolando, sabe? Sim, tipo, interessante, por que isso aconteceu? Enquanto especulam que isso pode ser devido à formação dos Hecata e à destruição de muitos anciãos Giovanni nos últimos anos, os necromantes ainda especulam por que alguns Giovanni favorecem disciplinas vigorosas, com dominação, frequentemente no lugar de auspícios, e Samedi favorecem subterfúgios com ofuscação em seu lugar. Porque a capacidade de sentidos aguçados é o poder tão frequentemente perdido, mesmo os necromantes mais talentosos não podem dizer. Que interessante, né? Os auspícios é o que mais se muda. Só não muda em um deles. Tá, uau. E aí, a critério do narrador, Hecata da linha Giovanni pode substituir auspícios por dominação, Samed pode substituir auspícios por ofuscação, Lâmia pode substituir auspícios por potência e Nagaraja pode substituir fortitude por dominação. Então só Nagaraja foge dessa substituição. Observe que essa opção pode tornar certos amálgamas indisponíveis para esses vampiros, então o tratamento padrão e os amálgamas comum do clã da morte tratam auspícios, fortitude e oblívio como disciplinas de clã. Sim, muito interessante. Tati... Suquinho. Tati 3 suquinho. Tati... deve ser não, é isso aqui. Sim. Isso. Ficou suquinho. Junto, acho que ele bugou. Estranho, né? Sim. Auspícios, metade dos predador já não. Tem isso também, né? Pior que é mesmo, né? E lembrando que no cultus também que vem alguns tipos de predador mais específicos pra... Sim, que é os túmulos lá, né? Sim. Giovanni e linhagens africanas, italianas. Meu Deus, de onde veio africanas na minha mente? Também. Giovanni... Fênix, Nagaraja, dominação, Capadócians, Harbingers e Samed, ofuscação, Lâmia, potência. Tá, ok. E alternativamente, o narrador pode achar adequado oferecer um mérito exclusivo de 4 pontos, que permite que o Hecata compre a disciplina substituta de sua linhagem como uma quarta do clã. Isso é ridículo se for uma história longa, porque é absurdo o tanto que você vai ganhar de experiência fazendo isso. Mas história curta eu acho que é meh. História curta sim. Porque recurso ainda é melhor que isso. Então, sim. Mas em história longa isso é realmente quebrado. Sim. E fora que, tipo, é aquele famoso, né? Pro narrador isso é maravilhoso. Que agora, tipo, literalmente você pode fazer um Hecata com 4 disciplinas de clã altíssimas. Sim. Sem problema, porque, tipo, é bem viável, né? Sim. Se é do clã, né? Sim. Perdição. É o suquinho. Mergulhadas na morte, as presas do Hecata não trazem felicidade, mas agonia.
As vítimas, pegas desprevenidas, resistirão violentamente, a menos que sejam contidas, e poucas pessoas se submetem voluntariamente à tortura que é o beijo Ekata. Boa noite, Julião. Tudo bom? Oi, Julião! Como você está? Chegou na hora do beijo, gato. Né? Chegou na hora do beijo, tá vendo? Pena. Não, pena que a gente tá falando de Ekata. Essa é a mesma dúvida que eu tenho, Foi a mesma dúvida, mas mecanicamente não abre precedente pra isso. Tá? Porque aí é que tá. Aparentemente, não é só a dor. É o horror do beijo Ekata. A agonia, né? É. Ao beber diretamente de uma vítima, o Ekata só pode tomar bebidas nocivas, resultando em perda de sangue. Então o sangue é menos nutritivo, acho que bebendo diretamente. Assim como as bolsas, eu acho. Eu não sei, mas é meio que isso mesmo. É interessante que, tipo, tá... Ah, não. Termina de ler, na verdade. Tá. Mortais relutantes e não contidos tentarão escapar, e mesmo aqueles coagidos ou dispostos devem ter sucesso em um teste de vigor mais determinação, contra a dificuldade 2 mais a severidade da maldição do Ekata para não recuar. Caramba! As vítimas vampíricas coagidas ou voluntárias da mordida do Ekata devem fazer um teste de frênese contra a dificuldade 3 para evitar cair em um frênese de terror. Uau, tá, é místico mesmo, mas que é verdade. Eu acho que o que eles querem trazer é isso, não é só que a mordida é dolorosa, sim, ela causa um horror. Místico, É engraçado esse defeito, engraçado entre aspas, porque não é, né? Mas, pra ser irônico, porque você vai pegar um negócio de túmulos e você perdeu o defeito. Indeed. Né? E você simplesmente não tem o defeito de Clodei. Se se alimentar de mortos, você não tem defeito de clã mais. Ekata com a litose de terror confirmado amanhã. Exato. Eu não sei quem é Milena ou Milina. Desculpa. É um negócio que, tipo, é tenso. É um defeito tão forte que você não quer jogar com ele. Você não quer usar ele em jogo. Sim. Então, tipo, isso é ruim. E aí é interessante porque tem isso, e quando a gente lê os métodos de alimentação, de fato, a sugestão é que você fuja disso. Então você não tem defeito de clã. Porque, tipo, você vai conseguir os recursos pra isso, né? Ah, tá. Sim, mas tipo, eu entendo que faz sentido, mas o defeito de alimentação, na minha opinião, é um dos piores tipos de defeito, por causa disso também, né? Sim. Porque você vai achar formas de nunca precisar interpretar seu defeito. Sim. E, tipo, e a verdade é que é o que mais faz sentido, sabe? Mas sim, mas é roubado, né? Roubado até nisso, exato. Mas, tipo, é alguma emergência e precisar se alimentar de alguém na rua. Sim, daí você tem um problema real, sim. Fato. E daí, tipo, sim, daí você tem o defeito, mas... Você tem muito menos tempo esse defeito do que, por exemplo, o Nosferatu, do Conturiator. Que é constante, né? O Nosferatu, principalmente, ele é o tempo todo. Sim. Mas alguém da sua cota ele pode te dar o sangue também, dependendo da situação. Mas daí você tem que resistir, fazer um teste de... Mas é melhor. Frênese, né? Sim. Do que, tipo, um humano quebrando a máscara, sabe? Tipo, sim. Método de medição. Só matar, acabou. De fato, sim. O livro diz, em caso de emergência, foda-se, você cata fedido. Boa. Exato. O livro diz, boa. O livro tá lá na nota de rodapé, junto com a nota de rodapé de memória. É bem isso mesmo. Mas ele trouxe um negócio que eu não tinha pensado, de fato. Assim. Sim, Porque na emergência é um dos piores defeitos de clã, então tipo, faz até que sentido ele ser tão drástico mesmo. Bem tenso mesmo. Tá. Para contornar sua ruína, alguns Ekata se alimentam de bolsas de sangue e cadáveres frescos. Outros desenvolvem métodos de extração de sangue de suas vítimas sem a necessidade de usar suas presas, como uma agulha ou por meio de sangria, nenhum dos quais é garantido como indolor. O hábito Ekata de se alimentar de rebanhos formados por membros de sua própria família gera muito ressentimento e medo entre a vítima e o bebedor. Nossa, imagina o fazendo. É cleaver, né? O cuteleiro, que sim, traduziram. O cuteleiro, nossa, que tenso mesmo, né? Sim. Você já tem 4 disciplinas, se fode aí. Acho justo. Tenso, né? Nos últimos anos... Nos últimos anos, os Ekata formaram um vínculo especial com o sistema circulatório, uma rede de traficantes de seres humanos atendendo aos apetites dos membros, e comissiona a entrega de vasos mudos ou comatosos para que eles não possam chorar de dor durante a alimentação. E eu achei horrível esse final. Mas é muito, né? Tipo, ser maligno por ser maligno. Mas sim, é horrível mesmo. É a parte que eu prefiro não ler mesmo. Porque se eles preferem desenvolver métodos de extração de sangue sem a necessidade de usar as presas, daí eles... Mas alguns não, é isso que eles estão querendo dizer no final. Sim. Mas sim. E é isso. O texto é muito bom, tipo, a lore por trás é muito interessante, é muito bem feito. Tipo, e a verdade é que, tipo...
Eu não imaginava isso, mas o texto meio que fecha com chave de ouro mesmo. A saga nossa pra ler todos os clãs, porque esse é o último. Sim. Nós lemos todos os clãs finalmente. Finalmente. Né? Demorou só um ano. Pouca coisa. Sussa. A gente não terminou as disciplinas, lembrando. Né? É. Mas sim. Vai ser muito, muito legal. Eu gostei bastante do texto. Ok. Tá, deixa eu voltar no Vampirim. Eu interpretando Minha Alimentação by Giovanni. Então, o Carlos Bolsonaro se encolhe no chão e chama a babá, desesperado, gemendo, dizendo: Quero Beto! Ai, que horror! E fiquei pensando e tenho uma proposta. Estarei aceitando a volta das disciplinas exclusivas, contanto que criemos uma para cada clã. Boa! Acho justo. Acho muito justo legal. e necessário. Sim, isso é uma coisa da hora. E minha cabeça já começou a pensar na ideia. Sim, eu gosto dessa ideia. Eu gostei muito mesmo. Tá aí. Ok, aceito. Negócio fechado, Jenny. Uma mudança no sistema, né? Né? Como se a gente já não fizesse isso, né? Uma quarta-feira qualquer. V6 a caminho. Eu tenho um amigo que fala que ele não gosta da V5, mas a V6 ele joga porque é a V6 de vocês. Né? A versão de vocês. Sim. É muito boa. Mas é interessante, sim. Desconfio que Bento Carneiro era Hecata antes do Zecata. Enfim, né? Tinha a aparência toda moribunda. Uhum. Considerações pra gente fechar para a vermelha? Eu gostei muito do texto. Eu acho ele bem interessante. Eu acho o defeito do clã de novo muito, muito pesado, que nem o de Salubre. Tipo, é meio quase que injogável. Você não quer jogar com esse defeito. Sim. Então, tipo, você não quer jogar com essa perdição, então isso é um problema. Uhum. Eu gosto muito mais de perdições que, tipo, agreguem alguma coisa, sabe? Tipo, ao jogo. Tipo... Não, a Natasha toreadora e ponto acabou. Vocês não vêm jogar Hecata na minha Natasha, não, tá? Ai, credo. Aí é sacanagem. E eu acho que, tipo, o livro do Cultos traz muita coisa interessante. Tipo, como as linhagens e tal. Eu acho que, tipo, a gente já falou, o clã mais explorado, isso é massa, sabe? Tipo, sim. Pra quem gosta, tipo, é bem da hora mesmo. Eu já tava esperando a reação da Tati. Não, pô, sacanagem, gente. Eu tô me contendo aqui a live inteira. Agora falar que a Natasha Arecata é too much pro meu coraçãozinho mocaviano. Então, eu acho que é isso mesmo. Tipo, acho injusto. E o rebrand é muito bom mesmo, que nem a Jenny falou. O rebrand é muito, muito bom. Sim, e me deu ideia de podcast. Ô, caceta. Eu tô com medo dos podcasts de macarronada, gente. Inclusive, eu assisti o do Velozes e Furiosos esse final de semana. Eu não conseguia parar de rir, gente. Vocês causaram um caos. Muito boa noite. A gente tá fechando só pra vermelhinho, a gente volta pro chat. A gente volta pro chat. A gente tá fazendo as considerações finais só pra encerrar a gravação, que vai depois lá pra outra plataforma, mas daí a gente fica aqui no chat falando putaria, basicamente. Sim. Digo, falando de assuntos genéricos relacionados à putaria. Pra continuar. Você não viu o Proibidão que eu gravei? Não, eu não vi o Proibidão que você gravou. A Natasha Bruhá me disse. Bruhá também aceito, porque também tem presença. Né? Performando Enigma em Veneza, definiu minha homossexualidade sombria. Nossa, a Natasha é perfeita, gente. A Natasha foi o momento em que eu falei assim, algo diferente acontece. E olha que eu tinha 3 anos de idade, né? Então, tipo, eu já sabia que tinha algo estranho. Então, é isso? É isso. Pessoinhas lilitúbicas que nos acompanham. Sejam bem-vindos. Muito obrigada pela companhia de vocês. Espero que vocês tenham gostado, que eu não tenha cometido nenhum grande bullying contra a Hecata. E é isso. Esses foram os Hecatas. Faça tudo com seus dedinhos. Façam todas as coisas com seus dedinhos felizes. Seus dedinhos não vivos, no caso, já que a gente tá falando de Hecata. Comenta, curte, compartilha todas aquelas coisas que vocês sabem que vocês podem fazer. E a gente se vê na próxima. Diga tchau. Tchau, Lilicatas. Tchau, Lilicatas.